verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição da 15ª Semana Municipal Espírita de Canoas. Eu sou Jubier Pontes, da Associação Espírita Medianeiros do Amor. Hoje vamos falar sobre a obsessão, onde veremos o que é a obsessão, como acontece, por que acontece e o seu tratamento. Iniciaremos esse tema lembrando uma impactante revelação de Paulo de Tarso em Hebreus 12, 1 e 2, quando ele afirma: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Exagero? Não há exagero nesta metáfora, porque sempre haverá inumeráveis testemunhas a observar os nossos atos, desde os seres mais trevosos aos mais resplandecentes em luz, pelo que, em razão pela qual, jamais poderemos nos ocultar. Agora, quanto aos trevosos, lembremos o relato do evangelista Marcos, em 5, 1 a 9, em que Jesus cura, ou melhor, liberta, um homem gadareno das entidades que há muito o atormentavam em terrível processo de subjugação. A esse respeito, o evangelista Marcos relata que ninguém o podia deter, que, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Veja só. Chegado à presença de Jesus, ele o interroga: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E examinando o texto, percebemos facilmente que as entidades que atormentavam aquele irmão eram quase 2.000. Bem, com esse exemplo, compreendemos que Paulo não exagerou. Agora, para compreendermos o que seja a obsessão, é preciso primeiro estarmos convictos das chamadas influências espirituais. Muito importante. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 459, neste propósito, Kardec interroga os espíritos superiores com a seguinte frase: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos superiores: a este respeito, a sua influência é maior do que imaginais, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Agora aqui cabe uma pergunta: se frequentemente são os espíritos que nos dirigem, ou seja, que nos governam, onde está a responsabilidade dos maus atos que assim praticamos? E como são esses espíritos que nos rodeiam? Bem, os bons espíritos, sabemos, respeitam nosso livre-arbítrio, não nos governam, apenas nos aconselham veladamente e nos ajudam nos nossos bons propósitos, com certeza. Agora, quanto à responsabilidade, é justo que seja de ambos, pois
Se a influência existe, a decisão na escolha é nossa, pois não há arrastamento irresistível. E no Livro dos Espíritos ainda, na questão 466, nos diz que os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a nossa fé e a nossa perseverança no bem. E quanto às companhias espirituais, nós as atraímos pela lei da afinidade psíquica, ou seja, pela identidade de pensamentos, sentimentos e desejos, muitas vezes não manifestos, mas que predominam em nós. Assim podemos dizer, parodiando aquela outra frase: diga-me como és, e eu te direi com quem andas. Obsessão. Em A Gênese, que é a quinta obra da codificação espírita, capítulo 14, item 45, encontramos a definição. Obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. E acrescenta: apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então, o caso é muito sério. Se não houver o tratamento adequado, pode degenerar em grave complicação do organismo físico. No Livro dos Médiuns, capítulo da obsessão, item 237, Kardec nos esclarece que os caracteres diversos da obsessão resultam do grau de constrangimento e destaca 3 variedades principais: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na questão, ou melhor, no item 238, obsessão simples, Kardec deixa claro que o indivíduo submetido a esse tipo de influência goza de lucidez e que a obsessão se caracteriza na tenacidade do espírito que assim age. A propósito, Raul Teixeira comenta que nesse processo a criatura sabe o que está fazendo, goza de lucidez, tem surtos de irritabilidade e agressividade e depois volta à sua normalidade. Se arrepende, pede desculpas e volta a surtar de novo mais tarde. Só que, após a cada surto desses, a criatura nunca volta ao seu antigo equilíbrio, ao patamar anterior, à sua normalidade. Ou seja, vai baixando seu padrão vibratório e, de agressividade verbal, parte para a agressividade física, a violência doméstica, a violência no trânsito e nas ruas. Chegada a esse extremo, a obsessão simples, se não for devidamente tratada, pode cair em outro nível de perturbação, que é a fascinação. Agora vejamos o que nos diz o Livro dos Médiuns neste capítulo da obsessão, no item 239. A fascinação tem consequências muito mais graves. Por que consequências muito mais graves? Porque nesse estágio, o espírito obsessor ele já alcançou um tal domínio sobre a mente do fascinado que ele perde totalmente a autocrítica, perde o bom senso, a capacidade analítica. Ele não se admite equivocar. Vira a mesa se alguém lhe apontar uma falta, que todo mundo vê
Só ele não percebe e não admite. Eu errado? Vocês estão todos contra mim. E outra estratégia dos espíritos fascinadores é sempre induzir o fascinado a afastar-se de todas as pessoas que poderão esclarecê-lo, despertar-lhe a consciência, alertá-lo para a realidade. E aí, um caso muito sério e que infelizmente acontece no meio espírita. Se é um trabalhador espírita, irá logo criar alguma desculpa para se afastar. Vejamos que, como toda obsessão, é resultado de uma imperfeição moral. O espírito fascinador explora o orgulho do fascinado. Então, o fascinado perde o senso crítico. Ele é como aquele soldadinho único de passo certo no meio da tropa. O bumbo é no pé direito, mas ele bate no pé esquerdo. Ele é o único certo. Agora, uma observação aqui do Raul Teixeira. Quantas vezes nos surpreendemos arranjando desculpas para dizer que não erramos? Eu só fiz aquilo porque fulano disse, porque fulano fez, porque Beltrano falou, porque cicrano. Então, como vê, eu não tenho culpa. Para fugir da responsabilidade. E outra observação. Quantos casais se separam porque um não quis admitir o erro? Não será fascinação? Quando não se consegue resolver esse conluio nefasto, porque a obsessão é sempre um conluio, é uma via de mão dupla. Não pode haver obsessão sem somente o obsessor e sem o obsediado? Não. A obsessão ocorre porque de um lado tem um que quer obsediar e do outro lado o que se deixa obsediar. Assim ocorrem, então, os processos obsessivos. E quando não se consegue resolver esse conluio nefasto, repetindo, a tendência é descer para o terceiro nível de obsessão, que é chamada a subjugação. Agora, antes, porém, importa saber que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral. O objetivo do obsessor, quais podem ser? Pode ser vingança, pode ser prazer do mal, simplesmente, inveja do bem. Agora, há uma questão muito frequente de processos obsessivos que não é propriamente por maldade, mas simplesmente para satisfação dos vícios. Ora, aquele que foi viciado aqui na Terra, no álcool, no fume, nas drogas, no sexo, e não conseguiu se libertar, quando desencarna, sofre muito mais intensamente as emoções más, a síndrome da abstinência. Então ele se enlouquece para se satisfazer. E na crista das ondas está a questão do sexo. Aqueles que eram sexólatras, que viviam para o sexo, né, sem nunca se satisfazerem, pior depois que desencarnam. Mas em contrapartida, encontra satisfação momentânea através daqueles sexólatras encarnados que com eles se comungam pela afinidade fluídica
o desencarnado vem colher as sensações do sexo com os encarnados sexólatras. Nos prostíbulos, isso aí é um prato cheio. Tá? Então, ali, além daqueles que estão junto ao casal ali num prostíbulo, para se satisfazer mais diretamente com aquele casal, como descreve Bezerra de Menezes, se não me engano, naquele livro Despedindo-se da Terra. Então, há uma plateia que estão ali para assistir. Se as pessoas que chegam a um motel ou a um prostíbulo achando que estão isoladas, que ninguém está vendo, estão muito mal enganados. Então, é essa a questão. Assim como, fazendo uma comparação, na prática mediúnica, o médium sente as emoções do espírito que se comunica, as emoções boas ou as más. Neste caso relatado, o processo é inverso, quer dizer, o espírito que vem para colher as sensações junto aos encarnados. E nos esclarece também o Livro dos Espíritos, na questão 466, o seguinte: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Certo? Enquanto o mundo de expiações e provas, precisamos nos submeter e sairmos vitoriosos dessas provas. E no Livro dos Médiuns, 240, nos fala sobre a subjugação, que é, como Raul Teixeira classifica, o terceiro nível. Subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e que o faz agir a seu mau grado. Vejamos as diferenças nos processos. Na fascinação, o fascinado perdera o senso crítico, mas tinha a vontade. Na subjugação, o subjugado agora tem lucidez, sabe o que está fazendo, mas não tem poder sobre a própria vontade. O subjugado sabe que vai lamber o chão, mas não pode evitar. Sabe que vai se ajoelhar diante de alguém na rua, mas não consegue evitar. Não consegue se conter, pois a sua vontade está toda sob o controle do espírito subjugador. E uma observação: é nesse estágio que frequentemente ocorrem os crimes tenebrosos que nós vemos aí. De repente, um pai de família mata a mulher, os filhos, sob esse efeito da subjugação, e depois que o espírito subjugador se afasta, que ele volta à sua normalidade, ele observa o quadro e se desespera, enlouquece, ou ele sai correndo desatinado, ou ele fica ali sobre os cadáveres aguardando a polícia. É muito triste. Muitas vezes acontece que ele se mata diante do quadro que ele observa depois que volta à sua normalidade. E lembrando que, diante da gravidade desses acontecimentos, lembrando que a responsabilidade não deixa de ser dele. Claro que tudo
dentro da lei divina, tem as suas atenuantes, mas a responsabilidade, parte é dele, parte do espírito que o induziu ao crime. E também sabemos que nada acontece sem que não haja uma razão para acontecer. As pessoas envolvidas, as supostas vítimas, têm aí a oportunidade de resgatarem também delitos do passado. Ou, simplesmente, é um momento de encerrar a sua etapa aqui na Terra e voltar para a espiritualidade. Então, vamos passar para o outro texto. Vamos ver agora sobre a desobsessão, ou seja, o tratamento espírita das obsessões. Antes, porém, é bom alguns lembretes aqui para todos. Por exemplo, as obsessões não ocorrem somente no sentido do desencarnado para nós encarnados. Isso é o mais frequente apenas. Ocorre também no sentido inverso, ou seja, de nós encarnados para os desencarnados, pode ocorrer. Acontece também entre os desencarnados, porque a vida continua e com ela as nossas mazelas estão presentes também. Não mudamos tão rápido assim. Então acontece entre os desencarnados, tanto como acontece entre nós encarnados. Uma pessoa obsediando outra. Exemplo, entre cônjuges, quando um deles exerce persistente domínio sobre o outro, tolhendo-lhe a liberdade por ciúme doentio ou autoritarismo. E que fique claro também que Jesus não curou aquele obsediado gadareno de que falamos no início, e nem poderia curá-lo, porque a cura verdadeira, ela não vem de fora, mas se passa no íntimo de cada criatura, no íntimo de cada alma. Assim também, o Espiritismo não promete nem poderia prometer nenhum tipo de cura. Todavia, o Espiritismo dispõe dos mais valiosos recursos nesse sentido, como seja, então vamos ver, a terapia espírita da obsessão. De que consiste? Consiste na fluidoterapia, ou seja, o passe, comumente falado, o passe que vai restabelecer o equilíbrio energético, ou seja, dos fluidos, onde o obsediado geralmente está impregnado de fluidos doentios do espírito obsessor. E através do passe, a sua atmosfera psíquica é restabelecida na harmonia. Então, passe, fluidoterapia, passe e água fluidificada, que é como chamamos o passe interno. Outra, da terapia espírita, que é o SEAV, ou seja, sessão de apoio vibratório. Sessão de apoio vibratório é nas casas que dispõem de trabalhos de desobsessão. O SEAV, essa sessão de apoio vibratório, onde paciente e também familiares podem estar presentes, e que o SEAV consiste de exposições evangélico-doutrinárias voltadas ao tema obsessão e desobsessão, para o esclarecimento dos pacientes, ou seja, dos obsediados em tratamento, e também dos familiares, que muitas vezes estão envolvidos no processo também, com certeza. E também outro recurso
que é o atendimento fraterno, tanto para o paciente como para os familiares. Aí vem agora o quê? A parte do paciente. A parte que o obsediado em tratamento precisa desenvolver em si. E que consiste, primeiramente, o hábito da prece, desenvolver o hábito da oração, compreender como a oração deve ser feita, que não é uma fórmula para ser repetida maquinalmente, mas que deve ser colocada com o coração. Porque, como diz Emmanuel, através do Chico, que nos fala que a prece mais eficaz é aquela nascida na fonte viva do sentimento, do fundo do coração. Essa é a prece mais eficaz, que não precisa de palavras bonitas, mas é o sentimento que é colocado, e como vamos ver, é o sentimento que eleva o nosso padrão vibratório, ou pode também rebaixar através dos sentimentos maus. É outra coisa que o paciente, o obsediado em tratamento deve fazer, deve ser levado a compreender, a entender de si próprio. É o autoconhecimento. O autoconhecimento que é fundamental. Compreender que é um espírito imortal, que não é aquele corpo. E como espírito, tem as suas responsabilidades perante as leis da vida e tem em si os recursos para superar as dificuldades e para restabelecer em si o equilíbrio tão necessário para dar continuidade à sua existência com êxito nos cometimentos. Tá. Outra coisa, promover a sua reforma íntima. O obsediado, como todos nós, de certa forma também somos obsediados também, com certeza, alguma coisa, sempre sofremos influências espirituais e precisamos estar atentos a isso. Então, o que é a reforma íntima? É a renovação interior, é a mudança de comportamento, a começar pelo pensamento, que é a base de tudo que deve ser vigiado. A vigilância sobre o pensamento, porque é do pensamento que parte tudo. Como vamos ver, do pensamento parte para o sentimento, para as emoções, depois para a palavra e para chegar na conduta. Então, o pensamento trabalha no campo dos projetos, das imagens, enquanto que o sentimento é que vai dar a qualidade e a força ao que nós pensamos. Quer dizer que um pensamento que nós temos, que nos foi sugerido, ou algum acontecimento que nos levou àquele pensamento, se nós não colocamos nenhum sentimento com relação a esse pensamento, então esse pensamento é neutro, não tem consequência nem boa nem má. Agora, quando colocamos o sentimento, aí nós estamos dando a qualidade e, portanto, a força ao que nós pensamos. Aí está valendo, tem consequências. Na Gênese de Kardec, capítulo 14, nos fala que cada tipo de sentimento que vibramos gera ou imprime em nossos fluidos espirituais qualidades específicas, conforme a natureza do sentimento bom ou sentimento mau. Então, essas qualidades são que dão a força ao que nós pensamos. Então, na reforma íntima, que todos nós precisamos cuidar, estarmos vigilantes, quando vem um pensamento mau,
nós devemos substituí-lo imediatamente por um pensamento bom, porque nós não podemos parar de pensar. Então, devemos substituir o pensamento mau imediatamente por um pensamento bom, antes que ele caia para o plano do sentimento, das emoções inferiores, porque aí fica muito difícil. Então, o maior controle que devemos ter é sobre a mente, sobre o pensamento, né? E depois do sentimento vem a palavra, que leva sempre algo que vem do fundo da alma. E, portanto, e por fim, a conduta coerente com aquilo que nós pensamos, sentimos, falamos e aí praticamos. Outra coisa que não é só para o obsidiado em tratamento, mas para todos nós também. Cultivar a indulgência. O que seria indulgência? É a inclinação a perdoarmos sempre. A inclinação, e essa inclinação, todos nós renascemos com inclinações, várias inclinações boas, outras más. E temos que cuidar das más inclinações, a fim de que não venhamos a fracassar na nossa existência terrena. Então, a indulgência, né, é a inclinação a perdoarmos sempre. Então, todos nós precisamos cultivar o auto-perdão. Todos erramos. E quando erramos, depois reconhecemos o erro, que bom, porque já progredimos um pouquinho e reconhecemos que erramos. Então, é preciso que nos perdoemos. É preciso que perdoemos aquele que ainda não sabia o que estava fazendo, que agora já sabe. Tá? Então, auto-perdão para também poder perdoar as ofensas que recebe, perdoar aos outros. E, por fim, fortalecer-se pela prática da caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Muito obrigado pela atenção de todos. Que a paz, a luz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja agora e sempre em todos os corações. Olá, minhas amigas, meus amigos. Obrigado ao nosso querido amigo Jubier Pontes por essa última exposição da 15ª Semana Municipal Espírita de Canoas. Queremos agradecer aos palestrantes por terem participado desta semana, nos auxiliando na divulgação da doutrina espírita. E também queremos agradecer a você, que prestigiaram através da plataforma digitais, assistindo às nossas exposições e compartilhando. Muito obrigado a todos vocês. E esperamos todos vocês na 16ª Semana Municipal Espírita de Canoas, no ano de 2022. Muito obrigado, muita luz para todos. Em verdade.